E aí, pessoal, continuando aqui a nossa série sobre assuntos básicos, assuntos fundamentais do .NET, hoje a gente vai falar sobre os assemblies. Os assemblies no .NET, eles são uma unidade binária de código gerenciado. Vamos lá, vamos facilitar isso daí. Uma unidade binária é simplesmente uma DLL ou um exe. E aí existe uma curiosidade /fato no .NET, que no .NET tudo é uma DLL, até o exe é uma DLL. No .NET, alguns tipos de projeto vão te dar uma DLL, como uma Class Library, né? Se você criar uma Class Library, que seria uma biblioteca de classes, ele vai te gerar uma DLL. Mas se você gerar um aplicativo do tipo console, ou sei lá, um Windows Forms, ele vai te dar um exe. Mas mesmo esse exe, ele vai ser uma DLL. Na verdade, esse exe ele vai ser nada mais nada menos que um atalho para chamar DLL. No .NET, todo o código fica na DLL. E a gente tem no .NET 6 também o conceito de single file, que ele também vai te gerar um exe, e aí ele vai ser mais ou menos, assim, modo de dizer, vai ser como se fosse um exe zipado, que lá dentro dele ele vai ter o exe, DLL e esse tipo de coisa. Nos assemblies também a gente vai ter o código em si, e o código que vai estar lá dentro é um código em linguagem intermediária. Eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar linkado, que fala sobre essas questões do .NET, questão de compilação, interpretação, mas para resumir, o que acontece? Quando você está lá e faz o seu código em C#, VBNet, qualquer linguagem .NET e manda compilar, este compilador vai criar uma DLL, lembre mesmo que tem exe e coisa do tipo, então ele vai criar um assembly na linguagem intermediária. Essa linguagem intermediária ela é agnóstica do sistema operacional, ou seja, o que sai ali tanto faz o sistema operacional que você vai utilizar. Se vai ser Raspberry Pi, se vai ser Linux, qualquer coisa. Ele ignora o que tem aqui e vai servir para qualquer uma. Por quê? Porque o .NET ele faz dessa forma. Você gera um código em linguagem intermediária e essa linguagem intermediária, no momento que você precisar utilizá-la, quando você vai lá e dá 2 cliques no exe ou chama DLL, o compilador, eu coloquei aqui o JIT de Just in Time, porque ele faz isso na hora. O compilador do .NET, ele lê essa linguagem intermediária e aí sim ele cria a versão código de máquina, que aí é otimizada. Se você tiver no Raspberry Pi, ele vai saber priorizar algumas coisas. Se você tiver, sei lá, no supercomputador, ele vai priorizar outras coisas. Isso quem vai cuidar é o compilador Just in Time que vai estar na máquina. Então, qualquer programa, aplicativo que você roda em .NET, na hora que ele está rodando lá na máquina, ele passou pelo compilador antes, que estava lendo a linguagem intermediária. Então, linguagem intermediária cai no compilador que gera em tempo real esse código. Isso é muito rápido, então dá uma olhada nesse vídeo que eu deixei linkado aí que explica um pouco mais disso, mas é isso que acontece. Uma coisa também que você vai encontrar por aí nas documentações, em outros vídeos, é linguagem intermediária, MSIL, que é MSIL, né, de Microsoft Intermediate Language, e CIL, CIL, Common Intermediate Language. É tudo a mesma coisa, é toda essa linguagem intermediária que o .NET utiliza. Se você tiver em VB, em F#, C#, ele vai gerar essa linguagem. Eu falei apenas desses termos para você saber que é a mesma coisa. Quando você encontrar Microsoft Intermediate Language, CIL, Common Intermediate Language, é tudo essa linguagem intermediária. Então você já sabe o que é. Além do código que eu falei, né, da linguagem intermediária, o assembly ainda vai ter metadados. Esses metadados são informações sobre o próprio assembly, então o assembly guarda informações sobre ele, aí vai ter, por exemplo, a versão, você vai saber qual é a versão daquele assembly olhando dentro do próprio assembly, e você também vai ter os metadados do código que está lá, então os tipos que você usa. Lembrando, o tipo nada mais é do que outra palavra para classe. Então vamos dizer ali que nesse assembly que você está utilizando agora, ele é do sistema que você criou para a escola, então vai ter lá uma classe chamada aluno, outra classe chamada aulas. A descrição de cada classe dessa vai estar dentro do metadado. Vai estar escrito ali que, sei lá, a classe aluno, ele recebe um ID, um nome e uma data de nascimento no construtor. Isso está marcado lá, separado do código, como metadado. Para que a gente vai utilizar isso? Quando a gente for utilizar essa sua classe no outro código, então agora eu sou um segundo programador, eu peguei o seu código que tem essa classe e vou gerar alguma outra coisa. Quando eu utilizar a sua classe, a minha IDE, o meu Visual Studio, o meu Visual Code, ele vai saber ler essas informações do metadado até para me informar ali no autocompletar, para falar, olha, ele espera tal coisa, ele vai te retornar
tal coisa. Então ele espera, sei lá, um inteiro, um string e um date e vai te retornar a própria classe aluno. Ou esse método aqui, porque os métodos também vão estar descritos lá. Ele recebe um ID, devolve um número. Tudo isso vai estar explicado ali, vai estar descrito ali nesses metadados. Não só para isso, como para coisas um pouco mais avançadas, como por exemplo Reflection, que eu posso trazer aqui em vídeos futuros, caso vocês queiram, deixa aí nos comentários. E já aproveitando, se estiver gostando desse vídeo, deixa um like, compartilha, se inscreve no canal se não tiver inscrito, né, para mais vídeos como este. Então, o que seria mais ou menos o Reflection? É você poder codificar, você criar ali código, né, no seu programa, que de acordo com alguma característica do próprio assembly, ele vai saber se portar. Então, imagina que você escreve um código que leva em consideração o assembly, o executável que você vai ter lá no final, sendo que você ainda não compilou esse programa. Uma coisa muito louca, parece um superpoder, é super interessante, mas também é um pouco complexo. Então, você consegue fazer um código que vai levar em consideração coisas que você ainda não tem, como o executável em si. Você, no momento que você está codificando, obviamente você ainda não tem. Você precisa compilar esse código para ter esse executável, que no caso é o assembly do qual a gente está falando. E por último também é importante saber disso, porque às vezes você está fazendo uma determinada classe que você quer proteger ela. Então você pode, ali no nível de acessibilidade, ali onde você usa public, private, tem também o protect, que vai acabar fazendo você poder ou não acessar, até mesmo se tiverem assemblies diferentes. Tem também a questão do namespace, você pode ter um namespace que ocupa mais de um assembly. Então você pode ter o assembly A.dll, o B.dll e os dois estarem dentro da mesma namespace. E aí dentro do seu código lá você organizar dessa forma ou de outra forma, mas é importante ter o conhecimento da questão do assembly para saber tudo que ele pode te trazer aí de ganho, ou até ali às vezes de talvez você tenha que contornar algum problema. Um dos vídeos que eu pretendo fazer é essa questão de acessibilidade ali, na questão dos modificadores de acesso, né? Se é public, protected, private, tem ali uns que misturam um pouquinho de um pouquinho de outro. Então isso também vai ser, a gente vai voltar a ver a questão de assembly quando eu fizer esse vídeo, vai ser importante lá. Então é importante você já ter esse conhecimento aí. Lembrando, o que eu sempre falo nesse tipo de vídeo, não é porque o conhecimento é básico que ele é um conhecimento fácil, simples ou desprezível. É básico porque está na base, é em cima dele que o resto se constrói. E assembly é uma dessas coisas basilares mesmo, tá ali no fundamento das questões do .NET, beleza? Então o vídeo por hoje era isso, espero que você tenha aproveitado alguma coisa. Já sabe, curte, compartilha, se inscreve e vejo você no próximo código.